torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e vamos falar sobre mais uma contratação que está chegando no Santos. Emiliano Velasquez, jogador uruguaio de 27 anos, deve ser anunciado nos próximos dias como a nova contratação do Santos Futebol Clube. Leio aqui para vocês a matéria do Globoesporte.com sobre esse acerto. O Santos chegou a um acordo com o zagueiro Emiliano Velasquez, do Raio Vallecano da Espanha. O defensor uruguaio de 27 anos é aguardado na Vila Belmiro para assinar o contrato ainda nesta semana. Velasquez iniciou a carreira no Danúbio do Uruguai. Ele foi capitão da seleção uruguaia no vice-campeonato mundial sub-17 em 2011. Além disso, o zagueiro integrou a equipe que ficou em segundo lugar na Copa do Mundo Sub-20 em 2013. O defensor despertou interesse do Atlético de Madrid, tendo sido contratado por 1 milhão de euros. Sem conseguir espaço na equipe espanhola, o zagueiro foi emprestado ao Retafe e ao Braga, além do Raio Vallecano. Após o fim do contrato com o Atlético de Madrid, em 2018, ele firmou um contrato com o Raio Vallecano, clube que defendeu nas últimas 3 temporadas. No último ano, pelo time espanhol, foram 28 jogos e 1 assistência, em campanha que recolocou a equipe na elite do futebol do país. Vale ressaltar que, até hoje, terça-feira, o Santos pode inscrever novos jogadores na Copa do Brasil. Ou seja, tanto o Emiliano Velasquez como provavelmente o Léo Batistão vão ficar de fora dessa lista de inscrição e aí só vão atuar pelo Campeonato Brasileiro. Então, essa é uma informação importante, até mesmo só para relembrar que o Danilo Boza também não pode jogar a Copa do Brasil. Então, esses reforços, de uma certa forma, não vão ajudar o Santos na Copa do Brasil, caso avance para as próximas fases. Mas, enfim, outra coisa que a gente precisa falar sobre esse acerto com o Emiliano Velasquez é que, inicialmente, foi comentado que poderia ser um contrato de 18 meses e uma base salarial bem abaixo do teto salarial do Santos. Inclusive, como é um jogador nível Europa, que estava jogando na Europa, ele precisou reduzir, se ter uma questão que o Santos pudesse pagar o salário, o Santos conseguiu adequar isso da melhor forma. Então, o Santos, sempre bom reforçar, não está fazendo loucuras para se reforçar. Foi assim com o Batistão, foi assim com o Tardelli, está sendo assim também com o Emiliano Velasquez. Então, isso é muito importante falar. Outra questão, na última temporada do Raio Vallecano, a maioria dos jogos que ele acabou atuando foi como titular. Então, é um jogador que na última temporada, a maioria dos jogos foi atuando como titular, tem um período de férias, digamos assim, que ele estava sem jogar por conta do término da última temporada, mas é um jogador que, ficando à disposição 100% fisicamente, um condicionamento físico em dia, pode sim reforçar o Santos, até mesmo como titular. Ele atua mais ali naquela faixa de campo que o Luiz Felipe vem atuando. Então pode ser uma concorrência bem forte aí para o Luiz Felipe. A questão do Luiz Felipe, que a gente sempre comenta, é a questão da velocidade. É um jogador que não tem uma recomposição muito rápida. E o estilo de jogo do Fernando Diniz acaba jogando contra o próprio Luiz Felipe. Por quê? O Santos joga com as linhas defensivas um pouco mais avançadas, tanto o Luiz Felipe com o Palha ou até mesmo o Kaique jogam mais avançados. Quando o Santos perde a bola, é desarmado, tem um contra-ataque, uma transição do time adversário, os zagueiros do Santos ficam muito expostos. E é aquilo, se passar por um defensor, é torcer para o João Paulo fazer a defesa, ou o cara está impedido, ou o cara chutar para fora. Então, outra coisa em relação a isso é o posicionamento da zaga, independente de jogador. E hoje, o Luiz Felipe não se enquadra a esse estilo de jogo do Santos, jogando com essas linhas mais avançadas, porque ele não consegue essa recuperação. O Emiliano Velasquez é um jogador que tem uma boa recuperação de bola, um jogador que sabe fazer desarmes, é muito combativo. Não vou falar que ele chega para ser um xerifão da zaga do Santos, mas ele é um cara mais combativo. O Santos tem a parte mais técnica, que é o Palha e o Kaique, e aí o Emiliano Velasquez seria esse jogador da zaga mais combativo. Acho que é interessante para você compor esse seu sistema defensivo. Você pode, inclusive, avançar um pouco mais o Palha ou o Kaique, quando eles estiverem jogando ali do outro lado,
E o Emiliano Velasquez pode ser que ele fique mais plantado ali na zaga, caso tenha um contra-ataque, enfim, ele consegue dar esse combate muito bem. Acho que seria até uma estratégia, né, pensando de maneira de jogo, maneira tática, mais interessante. Você não fica tão desprotegido, né, caso o adversário roube a sua bola. Imagino isso, que ele vem para brigar por uma posição com o Luiz Felipe. E aí, a dupla de zaga seria Wagner Palha ou o próprio Kaique, né? O Kaique ele vai ficar fora de 4 a 5 semanas por conta de uma lesão. Então não sabemos como o Kaique voltará, né? Mas uma coisa que a gente também precisa falar. É um time que o Santos vem formando, não só na questão defensiva, né? Agora com o Emiliano Velasquez, tem o Jandrei também da Chapecoense que chega para reforçar o Santos no gol. Um contrato inicialmente até dezembro deste ano, que é uma movimentação interessante, até pensando na possível suspensão do João Paulo, uma lesão, né? Bater aqui para isolar, mas enfim, a gente precisa pensar nessas possibilidades. Mas voltando aqui para o Emiliano Velasquez, é um jogador que eu acho que é interessante sim essa movimentação do Santos. Aproveitar um atleta que chega só com custo de salário, né, não renovou o contrato com o Raio Vallecano, e é uma movimentação interessante. É um jogador mais experiente. O Luiz Felipe, hoje na zaga, é um cara mais experiente, né, de todos os zagueiros que temos à disposição. Porém, não vive uma fase tão boa. O Luiz Felipe, um ponto que a gente pode falar dele, que é de fato muito bom, é o jogo aéreo. Só que a forma como o Diniz posta a zaga, ele acaba tendo a fraqueza dele muito explorada, que é essa questão da recomposição. Então, quem sabe a zaga do Santos agora, com mais uma opção, Emiliano Velasquez, né, só para o Campeonato Brasileiro, pode ser uma zaga um pouco mais encorpada, mais equilibrada, digamos assim. Então, boa sorte ao Emiliano Velasquez, né, jogador que chega para reforçar o time do Santos. Né, qualquer novidade aqui em relação a novas contratações, você sabe que nós colocamos aqui no canal. Então, por isso que é importante você se inscrever, deixar o seu like e também, caso você queira me ajudar, se torne membro, que membros todo mês concorrem a uma camisa temática do Santos Futebol Clube. Então, conto com a contribuição de vocês e me contem nos comentários como seria esse time do Santos com o Emiliano Velasquez. E se quiser também colocar já na escalação Batistão, Tardelli, uma possível volta do Marinho, né, de lesão, fique à vontade, os comentários estão abertos. Me conta o que você achou dessa contratação de Emiliano Velasquez, zagueiro uruguaio de 27 anos, que estava no Raio Vallecano e agora é aguardado na Vila Belmiro para assinatura do contrato. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.